Primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo Catrine Gomes da Conceição. Gostaria de agradecer a presença da banca avaliadora, composta pelo professor Dr. Luciano Montag, da professora doutora Tatiane Gogola e da professora doutora Flávia Kelly Siqueira de Souza. Eu sou aluna do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e Recursos Pesqueiros da Universidade Federal do Amazonas e sou orientada pela professora doutora Flávia Kelly Siqueira de Souza e co-orientada pela professora doutora Cristiana Paula Hopke. No dia de hoje, eu irei realizar a minha defesa pública de mestrado com a pesquisa intitulada Diversidade Taxonômica e Funcional de Assembleias de Peixes em Lagos de Várzea, estabelecidos pelo acesso livre e restrito à pesca na Amazônia Central. A minha apresentação está estruturada da seguinte maneira: introdução, onde eu irei abordar os aspectos da bacia, da diversidade de peixes, da pesca, das áreas restritas e tanto da diversidade taxonômica e funcional. Irei apresentar minhas hipóteses, os meus objetivos, a minha área de coleta, como foi realizada a minha amostragem, os meus índices taxonômicos e funcionais e a minha análise de dados. Irei apresentar a vocês os resultados obtidos nessa pesquisa, juntamente com a discussão, a conclusão do meu projeto, as referências utilizadas e, por fim, meus agradecimentos. Bem, a Bacia Amazônica abrange mais de 6 milhões de quilômetros quadrados, o que podemos ter uma pequena noção através dessa imagem que vos trago. E a bacia abrange aproximadamente a 1/3 da América do Sul e apresenta uma alta heterogeneidade de hábitats, tendo o pulso de inundação sendo a principal força motriz de sazonalidade dos ambientes aquáticos. Além de apresentar uma alta heterogeneidade, a bacia também apresenta uma elevada riqueza de espécies de peixes, com 2.716 espécies descritas na região, sendo que 1.696 são espécies endêmicas, como temos uma riqueza das ordens Carassiformes, Siluriformes, Cupeiformes e Gymnotiformes. E essa elevada riqueza, essa diversidade, está distribuída em múltiplas subbacias, com características bioquímicas de águas distintas. Entre elas, rios de água preta, a exemplo temos o Rio Negro, rios de água clara, como o Tapajós, e rios de água branca, como o Rio Solimões. E adjacentes a rios de água branca, as áreas alagáveis periodicamente são denominadas áreas de várzea, né? Como eu trouxe no esquema a seguir. Temos o rio principal, no período de águas altas, esse rio principal, ele acaba adentrando aos lagos de várzea, e temos disponíveis, no período de águas altas, a floresta alagada. E as áreas de várzea, elas são conhecidas pelo seu dinamismo e complexidade de hábitats. E no período de águas altas, também com a floresta alagada, os peixes adentram a floresta para se alimentarem, se refugiarem e também para se reproduzirem. E esse dinamismo favorece uma riqueza variando de 77 a 226 espécies de peixes. Além de favorecer a riqueza, favorece a abundância dessas espécies. E a abundância dessas espécies que sustenta as maiores produções da pesca comercial na região, com estimativa de desembarque pesqueiro entre 422 mil a 473 mil toneladas ano. A pesca na região, na bacia, é a principal atividade extrativista, com um consumo per capita variando de 100 a 200 gramas-dias pelos centros urbanos, e um consumo que pode chegar até 400 gramas-dias pelas populações tradicionais, sendo esse consumo um dos maiores consumos do planeta. Lá na década de 50, com incentivos de planos governamentais, inovações tecnológicas, e demanda pelos centros urbanos, houve o aumento do poder da pesca. E vários fatores podem afetar as populações de peixes, entre elas os impactos antrópicos causados pelo desmatamento e mudanças climáticas, mas a sobreexplotação ainda é considerado o fator mais importante do declínio e pressão nos estoques pesqueiros. E esse declínio foi observado inicialmente na população dos pirarucu, tambaqui e dourada. Então, diante da pressão pesqueira nesses estoques e
conflitos entre os principais atores da pesca na região, que são eles pescadores comerciais e pescadores de subsistência, emergiu na década de 60 iniciativas comunitárias de manejo de pesca em lagos de várzea, denominados acordos de pesca. E, posteriormente, através de ONGs e do governo, esses acordos de pesca foram regulamentados através da Instrução Normativa Federal do IBAMA, número 29, de 31 de dezembro de 2002, que difundiu, então, na região a cogestão. E a cogestão, ela possibilita que os próprios comunitários estabeleçam regras de uso, sendo eles lagos de acesso livre e lagos de acesso restrito. Para o nosso lago de acesso livre, são aqueles com ausência de regra, ou seja, qualquer pessoa pode pescar, a pesca comercial e a de subsistência. Lembrando que os lagos de acesso livre são os lagos mais comuns na bacia, e também temos os lagos de acesso restrito. Eu trouxe um exemplo de um lago de uso manejado, onde só é permitida a pesca de subsistência e pesca manejada do pirarucu. Os lagos de acesso restrito na região são regulamentados por instruções normativas federais e também estaduais. Alguns estudos foram realizados a fim de avaliar os efeitos das áreas protegidas nas assembleias de peixes. Entre eles, um estudo conduzido por Morales e colaboradores em 2019, com o trabalho publicado em Ictiofauna de Lagos de Várzea, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu-Purus, no Baixo Rio Purus, mostrou que os lagos protegidos tiveram uma maior riqueza e uma maior abundância em relação ao lago com acesso livre à pesca. E Medeiros Leal, colaboradores 2021, avaliando o manejo de uma única espécie em assembleia de peixes, na estrutura e composição de assembleia de peixes em lagos de várzea, na Amazônia Central, mostrou que tanto a abundância quanto a riqueza de espécies foram maiores em lagos com acesso restrito à pesca do que em lagos com acesso livre à pesca. Em contraposição aos efeitos positivos encontrados por esses autores, Silvano e colaboradores, de 2009, mostrou, através do trabalho de efeitos de pescarias manejadas em comunidades de peixes em lagos de várzea, de uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma Mirauá, que as maiores abundâncias e maiores riquezas foram encontrados no lagos com acesso livre à pesca do que os encontrados no lago de acesso restrito à pesca. E Nagel, colaboradores 2021, com trabalho intitulado Áreas Protegidas e Peixes Frugívoros em Rios Tropicais e Pescaria de Pequena Escala, Conservação e Serviços Ecossistêmicos, mostrou que os maiores tamanhos de peixes foram coletados fora da reserva extrativista, como podemos observar na imagem, do que os coletados dentro da reserva extrativista. Esses resultados contrastantes podem estar associados ao status de conservação pré-manejo dos lagos estudados e também à falta de pescarias em grandes escalas, que ocorre na região central da falta de pescarias em grandes escalas na região central da bacia, como as que ocorrem na foz do Rio Amazonas, com pescarias de grandes bagres. Então, avaliações de medidas de restrição à pesca, até o momento, não levaram em consideração as possíveis perdas na diversidade de funções ecológicas das comunidades, pois sabemos que a pesca, atuando nas grandes espécies, em espécies de maiores tamanhos, estão atuando em espécies com estratégia de história de vida de equilíbrio, que são aquelas com menor fecundidade e com crescimento mais lento, em detrimento de espécies periódicas, que são aquelas espécies com alta fecundidade e com crescimento mais rápido. Diante disso, levar em consideração tanto a diversidade taxonômica, que é o número e a abundância de espécies dentro de uma comunidade, quanto a diversidade funcional, que mede as funções ecológicas de cada espécie, nos dará uma informação mais completa dos efeitos da pesca nas assembleias de peixes. Podemos observar no grupo A que essas cinco espécies são morfologicamente muito semelhantes. Corpo fusiforme, temos espécies formadoras de cardume e são espécies detritívoras. Então, o grupo A é menos funcional. E no grupo B, temos espécies visualmente muito distintas. Espécie com corpo romboidal, espécie
como bodó achatado dorso-ventralmente e espécies fusiformes. Então, o grupo B, aqui na nossa imagem, é mais diverso funcionalmente que o grupo A. Poucos estudos utilizando diversidade funcional foram realizados na bacia amazônica. Um deles, ainda não publicado, realizado por Cardoso em 2022, utilizando medidas ecomorfológicas, verificou que lagos manejados, comparados a lagos de acesso aberto à pesca, não apresentam diferença significativa nos índices ponderados pela abundância, como equitabilidade funcional e divergência funcional, sendo essa hipótese a mais esperada do efeito da pesca. Diante disso, avaliar os efeitos da pesca utilizando medidas complementares como diversidade taxonômica e diversidade funcional pode nos fornecer respostas complementares e uma compreensão mais ampla e abrangente das consequências ecológicas da atividade. E também os nossos resultados podem fornecer medidas de zoneamento e gerenciamento de lagos com multiusuários. Bem, essa pesquisa ela possui duas hipóteses alternativas, sendo a primeira que o lago de acesso restrito, com a implementação do manejo, aumenta sua diversidade taxonômica de peixes progressivamente com o passar dos anos em relação ao lago com acesso livre à pesca, como resposta temporal do efeito do manejo. E tem como segunda hipótese alternativa que a remoção de espécies ou redundância da abundância de espécies de peixes pela pesca comercial com o passar dos anos modifica a diversidade funcional do lago de acesso aberto, com o lago de acesso restrito demonstrando maior estabilidade temporal, como resposta ao efeito do manejo. Possui como objetivo geral avaliar o efeito da pesca sobre a diversidade taxonômica e funcional das assembleias de peixes entre lagos de várzea com acesso livre e restrito à pesca na Amazônia Central, e possui 4 objetivos específicos, sendo o primeiro, caracterizar a composição taxonômica e funcional das assembleias de peixes do lago de várzea de acesso restrito e livre à pesca na Amazônia Central. Segundo, testar se há diferença na riqueza de espécies, diversidade de xenoína e equitabilidade de PLO ao longo do tempo entre lago de acesso livre e restrito à pesca na Amazônia Central. Terceiro, testar se há diferença entre riqueza funcional, equitabilidade, divergência funcional, dispersão e redundância funcional ao longo do tempo entre lagos de acesso livre e restrito à pesca na Amazônia Central. E, por fim, o nosso quarto objetivo específico é testar se a composição funcional, a nossa CWM, difere entre lagos de acesso livre e restrito à pesca na Amazônia Central. Bem, essa é a nossa área de estudo. Aqui podemos observar o município de Manaus, a capital do estado do Amazonas. Aqui a calha do Rio Negro, e aqui podemos observar a calha do Rio Solimões. Os nossos lagos estão inseridos na calha do Rio Solimões, sendo o nosso primeiro lago, o Lago do Padre, é o nosso lago de acesso livre à pesca, ou seja, não há nenhum tipo de restrição. Como eu disse anteriormente, é o lago mais comum na bacia amazônica. E esse lago está inserido dentro do sítio Catalão. E um estudo conduzido por Hopke e colaboradores em 2016 mostrou que esses lagos possuem a fauna predominantemente a fauna de rio de água branca. Já o nosso segundo lago é o Lago Sacambu. Ele está inserido na Ilha da Paciência. Na Ilha da Paciência há implementado desde 2011 um acordo de pesca gerido pela SEMAS. Esse acordo de pesca possui 3 categorias de uso, sendo o primeiro o uso comercial, uso de preservação e lagos de categoria de uso manejado. E é dentro da categoria de uso manejado que está inserindo o nosso Lago Sacambu. Essa pesquisa ela foi realizada utilizando bancos de dados do projeto de longa duração PEL-DIVA. E para padronizar os nossos dados, utilizamos anos onde coincidiam coletas tanto no nosso Lago do Padre quanto no nosso Lago Sacambu. E o ano inicial foi o ano de 2011, pois foi o ano que foi dado início à implementação do manejo na Ilha da Paciência. Então, foi do ano de 2011 até o ano de 2019. Para a coleta dos peixes, foram utilizadas redes de emalhar,
variando de 30 a 120 milímetros entre nós opostos. Essas redes eram dispostas nos lagos na área aberta, banco de macrófitas e floresta alagada, por um período de 24 horas e despesca ocorrendo a cada 6 horas. Posterior a essas despescas, os peixes eram triados, identificados e tomado seu peso em gramas e comprimento em centímetros. Para os nossos índices ecológicos de diversidade taxonômica, utilizamos a riqueza, que é o número total de espécies em uma unidade amostral, a abundância de indivíduos, perdão, que é o número de indivíduos pertencentes a cada espécie, diversidade de Shannon-Wiener, que mede o grau de incerteza em prever a que espécie pertencerá a um indivíduo coletado, e índice de hectabilidade de Pielot, que representa a uniformidade na distribuição dos indivíduos entre as espécies existentes. Para nossa classificação funcional, tivemos como base 3 grandes estudos na área de diversidade funcional, sendo eles de Wiener, Miller e Rose, em 1992, Hopick e colaboradores, 2017, e Arantes colaboradores, 2018. E para nossa classificação funcional, utilizamos 5 classificações. Primeiro, estratégia de história de vida, hábito alimentar, estratégia de migração, formato do corpo e posição da boca. Sendo essas características, escolhemos essas características funcionais por serem essas as mais afetadas pela pesca. Para a estratégia de história de vida, as nossas espécies foram classificadas em estrategistas de equilíbrio pequeno, que são aquelas espécies com maturação abaixo de 12 centímetros, possuem ovócitos mais grandes, uma baixa fecundidade e um cuidado parental desenvolvido. A exemplo dessa espécie equilíbrio pequeno, temos uma espécie de cará. Para a nossa estrategista de equilíbrio grande, que são aquelas espécies com maturação acima de 17 centímetros, ovócitos grandes, baixa fecundidade e cuidado parental desenvolvido, temos a espécie de aroanã. Para nossas espécies estrategistas periódicos pequenos, que são aquelas espécies com maturação até 15 centímetros, que possuem de baixa a moderada alta fecundidade, e um crescimento mais rápido e sem cuidado parental, temos, a exemplo, uma sardinha. Para nossos estrategistas de equilíbrio estrategistas periódicos grandes, são aquelas espécies que possuem maturação acima de 17 centímetros, em comparação com o periódico pequeno, possuem um crescimento mais lento, mas possui alta fecundidade e também são espécies que não possuem cuidado parental. A exemplo, temos a matrinchã. E as estrategistas intermediárias, que são aquelas espécies que possuem de médio a moderada fecundidade, ovócitos moderadamente grandes e possuem cuidados intermediários parentais, temos, a exemplo, as piranhas. Para a estratégia trófica, onde a nossa classificação da dieta foi realizada com base em informações em artigos publicados e também no banco de dados do Fishbase. As nossas espécies foram classificadas em espécies herbívoras, que são aquelas que se alimentam de origem vegetal, de frutos e sementes, como por exemplo. Onívoras, que são aquelas espécies que se alimentam tanto de origem vegetal como se alimentam de origem animal. Espécies detritívoras são aquelas espécies que se alimentam de detritos, da matéria orgânica. Espécies invertívoras, que se alimentam de pequenos microinvertebrados, como insetos e também crustáceos. As espécies planctívoras, que são aquelas espécies que se alimentam de plâncton. As espécies carnívoras, que se alimentam de micro e macroinvertebrados, como peixes, insetos e também crustáceos. E espécies piscívoras, que são aquelas espécies que se alimentam estritamente de peixes. Para a estratégia de migração, onde o comportamento de dispersão das espécies está ligado a tanto seus aspectos de reprodução quanto seus aspectos de alimentação, as nossas espécies foram classificadas entre sedentárias, que são aquelas espécies residentes dos lagos. Temos as piranhas, são muito características de espécies residentes.
Espécies migradoras locais, que são aquelas espécies que realizam migrações laterais entre os lagos. Temos, a exemplo, os pacus, espécies de pacus, e espécies migradoras regionais, que são aquelas espécies que realizam migrações longitudinais pelo canal principal para fins reprodutivos e percorrem centenas de quilômetros. Na bacia, espécies com essas características temos o tambaqui e também o jaraqui. Para o formato do corpo, onde o formato do corpo está intimamente relacionado à posição da espécie na coluna d'água, classificamos as nossas espécies desde fusiforme, que apresenta um corpo mais aerodinâmico, estão ali na posição de meia água, espécies com corpo tanto roboidal como elíptico, que possuem maior facilidade no período de águas altas nas florestas alagadas, espécies com corpo deprimido, né, achatados dorsoventralmente, são espécies que ocupam o substrato dos lagos, espécies comprimido e alongado e cilíndricos e anguiliformes são espécies que realizam manobras e ficam à espreita das suas presas, e moderadamente deprimido também, que são espécies que estão mais ao fundo. E a posição da boca, onde a posição da boca está intimamente relacionada à dieta das espécies. Boca inferior são aquelas onde o lábio superior é maior que o lábio inferior, e essas espécies se alimentam do que está abaixo delas. A boca superior, o lábio inferior é mais protuberante que o lábio superior, então são espécies que se alimentam do que estão acima delas. E boca terminal são aquelas espécies que possuem simetria tanto no lábio superior quanto no lábio inferior. Para caracterizar a estrutura funcional das assembleias de peixes, foi empregada uma matriz de atributos funcionais compostas pelas espécies e suas características funcionais. Eu trouxe o exemplo de como eu realizei a montagem da minha tabela, onde na primeira coluna eu coloquei as minhas espécies e nas colunas seguintes os meus atributos funcionais. E através dessa matriz de atributos funcionais foi realizado o cálculo de dissimilaridade de características entre pares de espécies usando a distância de par em par de Gauss. E essa distância foi representada através de uma análise de coordenadas principais, uma PCOA. Então, assim, conseguimos representar a distribuição das espécies no espaço funcional multidimensional. E foram utilizados os primeiros 6 eixos por apresentar o menor desvio médio. E assim, conseguimos, então, obter os nossos índices funcionais. Entre eles estão riqueza funcional, que representa o quanto do espaço funcional é ocupado pelas espécies dentro de uma comunidade, equitabilidade funcional, que descreve a regularidade na distribuição da abundância numérica no espaço funcional multidimensional, divergência funcional e dispersão funcional são índices de dissimilaridade. A divergência funcional ela vai medir a distribuição das funções dentro do espaço de características, e a dispersão funcional, e a divergência funcional, quanto mais próximo a minha abundância das funções a abundância das espécies estiverem próxima ao centroide, menos divergente elas são, e quanto mais distante, mais divergente elas são. Já a dispersão funcional, ela vai deslocar o centroide para próximo das espécies mais abundantes. E temos a redundância funcional, o índice de redundância funcional. Eu trouxe 2 cenários para vocês. No meu primeiro cenário, eu tenho 4 espécies morfologicamente muito semelhantes, espécies formadoras de cardume, boca terminal, são espécies que se alimentam de detritos. E caso haja perda de uma ou 2 espécies, as espécies que irão se manter no ambiente irão realizar as funções das espécies perdidas. Aqui eu tenho uma alta redundância funcional. E no meu segundo cenário, eu tenho espécies morfologicamente muito distintas, espécies com corpo romboidal, corpo depressivo, dorso achatado dorso-ventralmente, espécie fusiforme e um predador de topo de cadeia. As espécies que se mantêm aqui são espécies herbívoras, detritívoras e piscívoras.
caso haja perda de uma ou duas espécies, as espécies que irão se manter no ambiente não irão conseguir realizar as funções das espécies perdidas. Então, nesse meu segundo cenário, eu tenho uma baixa redundância funcional. Então, a redundância funcional ela é a estabilidade das funções do espaço temporal. Minha redundância funcional ela é a estabilidade espaço-temporal das minhas funções. E também realizamos a CWM, né? A CWM é a composição funcional, ela é o valor médio ponderado de uma característica funcional da comunidade, ou seja, a CWM, ela vem nos dizer qual atributo funcional é mais dominante. Para as nossas análises de dados, inicialmente realizamos uma curva de rarefação para o nosso Lago do Padre, que é o nosso lago de acesso livre, e para o nosso Lago Sacambu, que é o nosso lago de acesso restrito. E funcionais, utilizamos modelos aninhados, partindo sempre do modelo mais complexo com a interação para um modelo mais simples com o intercepto. Para a nossa CWM, para verificarmos se havia diferença na composição funcional entre categorias de acesso, realizamos uma perma nova, e para verificarmos, visualizarmos essa diferença, foi realizada uma PCA. E todas as nossas análises e também os nossos gráficos foram realizados utilizando o software R. Bem, na nossa pesquisa, foram coletados um total de 145 espécies, sendo a ordem Carassiformes a ordem mais abundante, com 65 espécies, seguido da ordem Siluriformes, com 47 espécies. O nosso lago de acesso restrito foi o nosso lago mais abundante, com 8.565 indivíduos, e o nosso lago de acesso livre, foi o lago que obteve uma abundância de 4.150 indivíduos. As espécies mais abundantes nos lagos foram 3 espécies de branquinhas, 2 espécies de sardinhas, uma espécie de peixe-cachorro. E essas 6 espécies pertencentes à ordem Carassiformes, e uma espécie de mandi, que é uma espécie de couro, e uma espécie de tamuatá, que possui placas ósseas, foram as espécies mais abundantes da ordem Siluriformes. Na Amazônia, tanto a ordem Carassiforme quanto a ordem Siluriformes ocupam uma ampla variedade de nichos, e essa ampla variedade de nicho é beneficiada pela heterogeneidade espaço-temporal causada pelo pulso de inundação. E essa heterogeneidade favorece uma elevada riqueza e abundância dessas duas ordens. E é a abundância dessas duas ordens que sustentam as maiores produções pesqueiras na várzea amazônica. Para os nossos índices taxonômicos, entre eles riqueza, diversidade de xeno e equitabilidade de PLO, aonde os mesmos estão no eixo Y e nossos anos desde a implementação do manejo estão no eixo X, e o nosso lago de acesso restrito está caracterizado pela cor vermelha e o nosso lago de acesso livre pela cor azul, podemos observar que tanto para a riqueza quanto para a diversidade de xeno, com o passar dos anos, houve o aumento desses índices para o nosso lago de acesso restrito. Já a nossa equitabilidade de PLO, houve diferença significativa apenas para anos, e podemos observar que, com o passar dos anos, houve declínio dessa equitabilidade, tanto para o nosso lago de acesso restrito, quanto para o nosso lago de acesso livre. E o aumento desses dois índices taxonômicos, riqueza e diversidade de xeno, nos dá suporte à ideia de que a redução da pesca é um fator positivo à diversidade taxonômica. E também mostra a importância do estabelecimento de regras de uso em lagos com multiusuários. Eu trouxe essa representação para vocês dos meus índices taxonômicos em um lago antes do manejo e um lago
depois do manejo. No nosso primeiro lago, podemos observar que há uma baixa riqueza de espécies e também a abundância das mesmas. E posterior à implementação do manejo no nosso lago de acesso restrito, houve um aumento da abundância das espécies e o aumento da riqueza dessas espécies. E podemos observar que houve um aumento de espécies alvos da pesca comercial, como tambaqui e pacus. E programas de zoneamento e de restrição à pesca realizada pelos comunitários locais são importantes na prevenção ou mitigação da maior degradação do hábitat e perda da biodiversidade, além de trazer benefícios sociais e econômicos para as populações locais, pois, como foi mostrado, com a implementação do manejo, houve o aumento da abundância de espécies alvo da pesca comercial, a exemplo, o tambaqui. De modo geral, alguns estudos mostram a importância, os benefícios das áreas restritas. Em lagos em água doce, um estudo realizado por Medeiros Leal e colaboradores em 2021, avaliando o comanejo de uma única espécie, mostrou que as medidas de cogestão foram benéficas, tanto para a estrutura quanto para a composição taxonômica, das espécies de um lago de várzea na Amazônia Central. E ele também mostrou, através dos seus resultados, que o tamanho das espécies teve um aumento posterior à implementação do manejo. Já em áreas marinhas, Lubitschek e colaboradores de 2003 mostraram que essas áreas restritas aumentam a diversidade, a abundância e a produtividade dos organismos aquáticos. E também essas áreas reduzem a probabilidade de extinção das espécies dessas áreas restritas. Outro fator muito importante que foi ponderado por Lubitschek e colaboradores de 2003, que ele mostrou que o aumento das áreas, quanto maior essa área de restrição à pesca, mais ocorre o efeito de transbordamento, ou seja, espécies que estão fora das áreas restritas, organismos aquáticos, tendem a aumentar a sua abundância. E entre o aumento dessas abundâncias estão espécies alvos da pesca comercial. Então, de modo geral, quando observamos resultados encontrados por esses autores e também os meus resultados encontrados nessa pesquisa, isso demonstra a importância das áreas restritas na diversidade funcional das assembleias de peixes em lagos de várzea. Para os nossos índices funcionais, a composição funcional das espécies mostrou que há diferença entre as minhas categorias de lago, com o valor de Permanova com P de 0,014. Então, através desse valor da Permanova, podemos observar que há diferença entre o meu lago de acesso livre e o meu lago de acesso restrito, e essa diferença ela não está relacionada à superdispersão dos grupos, pois o nosso valor de beta-disp foi de 0,52. E podemos observar essa diferença clara através da PCA, onde o meu primeiro eixo teve um poder de explicação de 27,68%. Podemos observar, através da minha composição funcional, que no meu lago de acesso livre, que está representado pela cor vermelha, no eixo positivo da PCA1, os atributos funcionais mais correlacionados foram peixes invertívoros, detritívoros e peixes com corpo fusiforme. Entre exemplo dessas características estão espécies de jaraqui e branquinhas. Para o nosso lago de acesso restrito, onde está localizado no eixo negativo da nossa PCA1, os atributos mais correlacionados às áreas restritas, ao lago restrito, foi espécies piscívoras, espécies herbívoras, corpo elíptico, migradores locais e boca superior. E espécies com essas características são espécies de pacus, tambaqui, o apapá e a pescada. Então, conseguimos observar, através da nossa CWM, que a pesca tem alterado a composição funcional das assembleias de peixes.
pois no nosso lago de acesso restrito ficaram associados espécies com crescimento lento e baixa taxa de reprodução, e no nosso lago de acesso livre ficaram associadas espécies com crescimento rápido e alta taxa de reprodução. E também conseguimos observar, através da nossa CWM, que a restrição do lago influenciou positivamente a abundância de espécies do grupo de espécies herbívoras. Entre elas temos espécies de pacus e a espécie de tambaqui, e o grupo de espécies piscívoras, entre elas o apapá e a pescada. Essas espécies são espécies alvo da pesca comercial na região central da bacia, e a abundância dessas espécies foi maior no nosso lago de acesso restrito em comparação com o nosso lago de acesso livre, onde há o declínio da abundância dessas espécies. Além da importância para a pesca comercial, o grupo dos herbívoros de grande porte, como pacus e tambaquis, possui também importância no florestamento das áreas de várzea, pois no período de águas altas, a floresta alagada se torna disponível a essas espécies e elas se alimentam, e as áreas as árvores se tornam fonte de frutos e semente para essas espécies. E um estudo conduzido por Correia e colaboradores em 2015, avaliando as consequências ecológicas da pressão pesqueira nesse grupo, mostrou que tanto a diversidade quanto a abundância de árvores nas zonas úmidas está intimamente relacionado à abundância de espécies que se alimentam de frutos e sementes, não só a abundância, quanto também a diversidade. E quanto a diversidade e a abundância de peixes e a diversidade e a abundância de árvores estão em equilíbrio, isso faz com que o ecossistema seja menos impactado por ações antrópicas. Para os nossos índices funcionais de divergência funcional, equitabilidade funcional e redundância funcional, onde os nossos índices estão no eixo Y e os nossos anos desde a implementação do manejo estão no eixo X, podemos observar que, com o passar dos anos, houve um incremento nesses índices teve um incremento desses índices no nosso lago de acesso livre. E não houve diferença significativa nos índices de riqueza funcional e dispersão funcional. E sabemos que a redução observada da diversidade de espécies com o aumento nos índices funcionais é menos provável, sendo o padrão inverso o mais esperado. Ou seja, eu tenho o declínio dos meus índices taxonômicos, nós esperávamos que também houvesse o declínio dos nossos índices funcionais, mas não ocorreu isso. E o padrão de aumento da divergência, equitabilidade e redundância funcional no nosso lago de acesso aberto seja resultado da remoção de espécies ou de abundância das espécies dominantes de interesse para a pesca comercial. Eu trouxe a representação do nosso espaço funcional, aonde próximo ao centroide estão espécies que são de interesse da pesca comercial, como espécies de tambaqui, pacu, pescada e apapá. Quando a pesca atua retirando a abundância dessas espécies, favorece com que outras espécies não exploradas pela pesca e espécies raras comecem a ter influência na montagem da comunidade. Isso faz com que aumente a minha divergência funcional e, como reduz a abundância dessas espécies, a abundância de todas as espécies começa a ficar mais equiparadas. Isso também aumenta a minha equitabilidade funcional. E a remoção de espécies é mitigada pela colonização de espécies funcionalmente semelhantes. Isso faz com que tenhamos um aumento na nossa redundância funcional. Outro fator também que explica o aumento dos nossos índices funcionais é a elevada riqueza de espécies na bacia amazônica e mudanças na diversidade temporal funcional do mesmo lago devido ao pulso de inundação. Em um estudo conduzido por Reiper e colaboradores de 2022, mostra que a bacia amazônica tem uma baixa probabilidade de colapso das comunidades devido à elevada riqueza de espécies a qual ela detém. Então, diante disso, os nossos resultados nos permitem concluir que ocorre, sim, o impacto negativo
da pesca, tanto na composição quanto na estrutura da Assembleia de Peixe no Lago de Acesso Livre, pois no nosso Lago de Acesso Livre houve a diminuição dos índices de riqueza e diversidade de xeno. E também conseguimos mostrar que há um impacto positivo da restrição à pesca com o passar dos anos, pois houve um aumento tanto na minha abundância, riqueza e diversidade de xeno para o nosso lago de acesso restrito. Além de mostrar os impactos positivos da restrição à pesca, também mostra a importância do estabelecimento de regras de uso nos lagos de várzea. E o aumento dos nossos índices funcionais no lago de acesso aberto não representa melhorias ou ausência de impactos da pesca, pois a nossa composição funcional, a CWM, mostrou que há diferença entre nossos lagos de acesso livre e os nossos lagos de acesso restrito à pesca, onde no nosso lago de acesso restrito à pesca foi notada maiores abundâncias de espécies alvo para pesca comercial. Então, utilizar tanto a diversidade taxonômica quanto a diversidade funcional nos possibilita avaliar de uma melhor maneira os efeitos da pesca nas assembleias de peixes de lagos de várzea na Amazônia Central. Essas são as referências utilizadas na minha apresentação. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Amazonas, ao programa de pós-graduação a qual eu faço parte, o PPG-CARP, a bolsa concedida pela CAPES ao longo do meu mestrado, a Agência de Fomento FAPEAM pelo apoio ao meu programa de pós-graduação, aos dados concedidos pelo projeto PEL-DIVA, a qual a minha pesquisa se embasa, e a estrutura de estudo que é oferecida pelo Instituto Piatã. Muito obrigada.